número 7, assim está escrito a palavra do Senhor: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão naquela noite a carne assada no fogo, com pão asmos, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os pés e as suas entranhas. Amém, irmãos? Pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que de fato é muito conhecido pelos irmãos, pois trata-se da 10ª praga que Deus envia sobre o Egito. Porém, para nós entendermos esse contexto, nós vamos perceber que Deus, Ele faz uma promessa acerca de um filho para o patriarca Abraão. E perceba que a sua descendência se tornaria tão grande ao ponto de se tornar uma grande nação. Mas o interessante é que logo depois o próprio Deus alerta o patriarca Abraão que a sua descendência passaria por mais de 400 anos sobre uma terra estrangeira. Está justamente localizado no capítulo 15 e o versículo 13 do Gênesis. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quando o tempo se passa, Abraão ele vai gerar Isaque, Isaque vai gerar Esaú e Jacó depois de tantos filhos, diz a Bíblia que Jacó ele vai gerar José. E José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos, ele para no Egito ele é caluniado, vai para a prisão, mas a Bíblia diz que os propósitos do Senhor, através da vida de José, estava prestes a colocar em ação, quando a Bíblia diz que Faraó, ele tem um sonho. A Bíblia diz que quem vai dar a interpretação desse sonho é justamente José. Então Faraó vai delegar uma autoridade para José de governador. Haja vista que até então o único quem governava, quem regia, quem dava a última palavra sobre a face do Egito era justamente o próprio Faraó. Mas o interessante é que a ordem que Faraó dá para José é justamente quando ele estivesse na ausência do trono. Quem manda, quem governa, quem rege e quem dá a última palavra é justamente José. A Bíblia diz que logo depois desce a família de José, que são os seus irmãos, junto com seu pai, e a Bíblia faz questão de dizer que desce pelo menos a cerca de 75 pessoas para dentro da terra do Egito. Mas quando o tempo se passa, a Bíblia diz que José morre, os seus irmãos morrem, o seu pai morre, e diz a Bíblia que no capítulo 1 do Êxodo que toda aquela geração também morre. Mas o interessante é que a partir do versículo 8 do capítulo 1 do Êxodo, vamos perceber que depois assenta-se o novo faraó sobre o trono. A Bíblia diz que todos os feitos que José havia operado dentro da face do Egito já havia caído sobre o esquecimento, e esse novo faraó ele vai contar o temor que está diante do seu coração, e ele diz: esse povo hebreu já está tão numeroso sobre a face do Egito, pois se levantar um exército contra nós, esse povo possa se juntar junto com eles e então guerrear contra nós. A Bíblia diz que então esse novo faraó vai decidir levantar alguns decretos contra esse povo hebreu. Haja vista que até então esse povo hebreu, eles não estavam sendo afligidos na terra do Egito, não estavam passando por aflição, não estavam passando por perseguição. Vamos perceber que esse povo, eles estavam em uma das melhores terras da terra do Egito, era justamente a terra de Gósen. Vamos perceber que a aflição desse povo vai iniciar depois que esse novo faraó, ele assenta-se sobre o trono. Eu sei que alguns usam essa expressão, que esse povo hebreu
eles passam por 430 anos sendo afligidos, sendo perseguidos por escravidão, mas haja vista que os 430 anos é a totalidade que esse povo hebreu, eles ficam dentro da terra do Egito. Nós vamos perceber que a aflição desse povo, segundo a luz da Bíblia Sagrada, vai permear por pelo menos há cerca de 90 anos, até porque desde o primeiro decreto, esse novo faraó, ele está contra esse povo hebreu, até o último decreto, é no mesmo período que Moisés ele vai nascer, e quem está assentado sobre o trono é o mesmo faraó. Mas o interessante é que o primeiro decreto que esse novo faraó dá contra esse povo hebreu é justamente para aumentar a carga horária dos trabalhadores que estavam trabalhando na fábrica de tijolos. O intuito de Faraó em aumentar a carga horária é justamente para os trabalhadores que estavam trabalhando na fábrica de tijolos chegar em casa tão exaurido do trabalho, ao ponto de não conseguirem se deitar com as suas esposas e até mesmo gerarem filhos. Mas a Bíblia diz que mesmo diante desta opressão, mesmo diante desta aflição, esse povo não parava de crescer, esse povo não parava de multiplicar. E Faraó, percebendo que não conseguiu parar o crescimento desse povo, diz a Bíblia que ele toma um decreto mais severo. Diz a Bíblia que ele chama as parteiras Cifra e Puá e dá uma ordem dizendo para quando nascesse uma criança e identificasse que é do sexo masculino, então deveria exterminar todas essas crianças. Haja vista que segundo Charles Swindoll diz que a ordem que Faraó dá para as parteiras é justamente que durante o parto, quando identificasse que era um menino, então deveria enrolar o cordão umbilical sobre o pescoço da criança e anunciar para a mãe que a criança não sobreviveu sobre o parto. Mas o marido desse texto é que diz a Bíblia que as parteiras vão sentir temor diante do Senhor e não tenta contra a vida dessa criança. É justamente sobre esse período que Moisés ele vai nascer. É no período de decreto de morte, é no período de perseguição, é no período de aflição. Mas a Bíblia diz que quando Moisés ele nasce, a sua mãe Joquebede o esconde por pelo menos a cerca de 3 meses, e não conseguindo mais esconder o menino, diz a Bíblia que ela faz o cesto, betuma por dentro e por fora e leva à margem do rio Nilo. E perceba que no capítulo 2 e o versículo 3 diz a Bíblia que ela coloca sobre a margem do rio. Outra versão bíblica diz que ela coloca na beira do rio. Outra versão bíblica diz que ela coloca do lado do rio. Outra versão bíblica diz que ela coloca na borda do rio. Isso aqui nos tira uma tese teológica que se prega dizendo que Moisés ele subiu as águas, ou que Moisés ele desceu as águas. Na verdade, à luz da Bíblia Sagrada, Moisés nunca subiu e nunca desceu, até porque margem, até porque beira, até porque do lado, nunca foi dentro do rio. E o versículo 5 do capítulo 2 confirma acerca desse pensamento, porque diz a Bíblia que enquanto a filha de Faraó está andando sobre a margem do rio, ela encontra um menino no mesmo lugar, à margem do rio, aonde a sua mãe o colocou entre os juncos. Mas o interessante é que quando ela pega o menino sobre os seus braços, de fato não dá com uma mulher enganada, porque ela mesmo diz que esse menino se parecia com o filho dos hebreus, se parecia com o filho das hebreias. Diz a Bíblia que ela sente compaixão, misericórdia e não tenta contra a vida dessa criança. Haja vista que essa mulher deveria cumprir não somente o decreto de um rei, mas deveria honrar justamente a palavra do seu pai. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava agindo em favor de Moisés, porque na verdade, antes de Moisés chegar nas mãos da filha de Faraó, Moisés já estava diante das mãos de Deus. A Bíblia diz que Moisés então ele cresce dentro da face do Egito, com toda a ciência, com toda a faculdade. Mas a Bíblia diz que quando ele atinge uma faixa etária e de fato ele reconhece a sua origem,
Diz a Bíblia que ele vê um dos egípcios maltratando um dos filhos de Israel. Diz a Bíblia que ele mata o egípcio, enterra o egípcio e foge para o deserto de Midian. Diz a Bíblia que lá ele se casa com a filha de Jé. O tempo se passa. A Bíblia diz que enquanto Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro, a Bíblia diz que Deus decide aparecer para Moisés através de uma sarça que estava pegando fogo no Monte Horebe. Haja vista que o que chama a atenção de Moisés não é o fogo que está pegando, mas o que chama a atenção de Moisés é que como pode um arbusto tão sensível, tão suave, diante do fogo que está pegando não se consumir, diante do fogo que está pegando não se desmanchar. Moisés então decide se aproximar para poder ver esta grande visão. Então Deus se manifesta através da sarça e diz para Moisés: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Olhe para cá, no Monte Horebe Deus vai dar acerca de duas mensagens para Moisés. O versículo 14 do capítulo 13, a primeira mensagem é justamente para o povo hebreu. A Bíblia diz que o próprio Moisés tem uma dúvida e diz: mas Senhor, eu vou falar no nome de quem? Em quem eu vou falar para que o seu povo possa crer? Então Deus diz para Moisés: diga para o meu povo, eu sou o que sou. Enviou a voz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eles saberão que fui eu quem te enviei. A primeira mensagem para o povo hebreu é que Deus tiraria eles da terra do Egito e levaria eles para uma terra que manda leite e mel. A segunda mensagem é justamente para o próprio Faraó. O versículo 18 do capítulo 3, Deus diz para Moisés: diga para Faraó que o Deus desse povo enviou até a vós para poder libertar, para que o meu povo venha fazer uma festa ou um sacrifício no deserto. A Bíblia diz que quando o Faraó ele ouve a mensagem, o coração é endurecido e não liberta o seu povo. A Bíblia diz que então Deus vai decidir enviar pelo menos acerca de 10 pragas que vai desestabilizar todo o governo do Egito. A saber, a primeira praga, Deus transforma água em sangue. A segunda praga, Deus manda as rãs. A terceira praga, Deus manda as piores. A quarta praga, Deus manda a mosca. A quinta praga, Deus manda a morte sobre os animais. A sexta praga, Deus manda a úlcera. A sétima praga, Deus manda a chuva de pedra. A oitava praga, Deus manda gafanhoto. A nona praga, Deus manda treva sobre a terra. E a última praga, Deus manda morte sobre os primogênitos. É justamente sobre isso daqui, porque perceba que no capítulo 11 Deus dá uma ordem para Moisés anunciar para Faraó, e quando batesse o relógio à meia-noite, desde o último dentro do palácio até no último dentro da face do Egito, Deus exterminaria todos os primogênitos da face do Egito. E perceba que no versículo 10 do capítulo 11 vamos perceber que o próprio Deus ele endurece o coração de Faraó para não libertar o seu povo, para que o nome dele fosse glorificado através de todas as maravilhas que Deus estava operando dentro da face do Egito. Mas perceba que no capítulo 12 vamos perceber que Deus vai traçar uma estratégia de livramento para o seu povo. E perceba que esta estratégia, Deus dá uma ordem para Moisés e para Arão para poder pegar um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ter no máximo 1 ano de vida, sem mácula, sem mancha. E diz a Bíblia que para participar do sacrifício do cordeiro tinha que ser para cada família. Porém, se a família fosse pequena, poderia se juntar com outra família, se for vizinha, e então participar do sacrifício. Mas o interessante é que durante o sacrifício Deus dá uma ordem para poder pegar uma bacia e colocar o sangue do cordeiro sobre esta bacia, porque o sangue do cordeiro que passaria nos umbrais da janela, nos umbrais da porta, era a garantia de livramento de morte para o seu povo. Porque quando batesse a meia-noite e quando o anjo da
a morte passasse, aonde houvesse a marca do sangue do Cordeiro, era garantia que essa casa tinha dono e a morte não poderia entrar. Aonde houvesse a marca do sangue do Cordeiro, era garantia de livramento de morte. Olhe para cá, porque perceba que hoje nós não precisamos mais fazer esses rituais sagrados de sacrifício, até porque o sacrifício perfeito, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou como um cordeiro mudo, calado, na cruz do Calvário, no Gólgota, que derramou o seu sangue, ele já selou a sua igreja, ele marcou o seu povo, ele selou a sua igreja. É por isso que nós estamos aqui, é porque nós temos a marca do sangue do Cordeiro. E eu não sei, não, só quem recebe esta palavra nesta noite, porque na vossa casa não tem sangue de galinha, não tem sangue de bode, na sua casa não tem sangue de José, na sua casa não tem sangue de Maria, mas na sua casa tem o sangue do Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. É por isso que nós estamos aqui, é porque somos selados pelo sangue, somos lavados pelo sangue, somos marcados pelo sangue. É por isso que o diabo tem raiva da sua casa, é por isso que o diabo tem raiva da sua família, é porque toda vez que ele tenta armar, toda vez que ele tenta armar um laço, o que nos guarda é o sangue do Cordeiro que está estampado na nossa casa. Eu não sei se alguém recebe esta palavra nesta noite, mas a sua casa está marcada com o sangue do Cordeiro. E se tem marca, o diabo não entra. Se tem marca, a enfermidade não entra. Se tem marca, a morte não entra. Se tem marca, a macumba não entra. Se tem marca, a inveja não entra. Se tem marca, não tem nada que passa. Eu vou liberar a palavra, irmão. Se recebe esta palavra quem quiser. A sua casa, a sua família está marcada, está selada, é com o sangue do Cordeiro de Jesus. Tem alguém marcado aqui nesta noite e for adorar o nome do Senhor? Olha para cá, eu preciso encaminhar para o final, porque perceba que diz a Bíblia que a primeira coisa que Deus diz, a primeira estratégia é marcar a casa com o sangue do Cordeiro. Na segunda, Deus diz para o povo que deveria comer do Cordeiro, e quem vai traçar receita para poder comer desse Cordeiro é justamente o próprio Deus. E Deus diz: para comer do Cordeiro não pode comer de qualquer jeito, mas para comer o Cordeiro tem que ser assado no fogo. Esse Cordeiro não pode comer cozido e muito menos, aleluia, cozinhar na água. Não pode comer e também não pode comer cru, mas para poder comer esse Cordeiro tem que ser assado no fogo. É Deus dizendo para o povo: eu vou vos arrancar da terra do Egito, eu vou vos arrancar da mão de Faraó, mas eu vou vos arrancar ter intimidade com o Cordeiro, é ter comunhão com o Cordeiro. É Deus dizendo para o povo: não dá para ter relacionamento com o Cordeiro cru, não dá para ter relacionamento com o Cordeiro gelado, mas para poder ter relacionamento com o Cordeiro tem que acender o fogo, tem que acender a fogueira. É Deus dizendo para o povo: o Cordeiro já está preparado, o Cordeiro já está pronto, mas aí tem fogo para receber o Cordeiro, aí tem fogo para receber o Cordeiro. Eu preciso liberar esta palavra nesta noite, porque tudo que o Cordeiro quer é ter intimidade com o seu povo, é ter comunhão com o seu povo. Até porque, irmãos, não dá para poder pregar sem Cordeiro, até porque, irmãos, não dá para poder cantar sem Cordeiro, até porque, irmãos, não dá para dar glória sem Cordeiro, não dá para vir para o culto sem Cordeiro, não dá para viver sem o Cordeiro. Dizendo para o povo: eu vou vos arrancar da terra do Egito, mas é ter intimidade com o Cordeiro, é ter comunhão com o Cordeiro. E aqui para nós, irmãos, não dá para ter relacionamento com o Cordeiro parecendo um ventilador de vento, dando para um lado, dando para o outro. Para ter relacionamento com o Cordeiro tem que acender a fogueira, tem
é acender o fogo para ter cordeiro, é acender o altar para ter cordeiro. É poder a palavra e recebe quem quiser. Tudo que o diabo quer é que você venha com tudo mais gelado. Tudo que o diabo quer é que você vá em cima do conjunto, mas fica gelado. Mas esta noite há uma fogueira acesa. Esta noite há um altar aceso. Eu vou liberar a palavra, recebe quem quiser. É noite que Deus passou para estabelecer intimidade com alguém aqui nesta noite. Tem alguém que quer, levante a mão pro alto e glorifica o nome do Senhor. Olhe para cá, porque Deus não criou o homem para simplesmente ser um capacho para poder adorar a Ele, mas Deus criou o homem foi justamente para ter intimidade, justamente para ter comunhão. Ele não se lembra como Deus descia todo dia, da viração do dia, para poder andar com Adão, para conversar com Adão. Mas a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que Deus desceu como todo dia, acostumado a descer no mesmo ponto de encontro, no mesmo lugar da intimidade. A Bíblia diz que o problema é que quando Deus desce, Deus não acha mais Adão no lugar onde ele era acostumado a achar. Deus não acha mais Adão no lugar da intimidade, no lugar da comunhão. O problema aqui é quando Deus desce, Deus não acha Adão no mesmo lugar do ponto de encontro. É você que recebe esta palavra, porque o problema é que Deus era acostumado a descer no mesmo lugar que descia todo dia. Eu não sei aonde era o teu ponto de encontro da intimidade. Talvez é na sua sala, talvez é no seu quarto, talvez é em cima do monte, talvez é aqui no centro de oração. O problema é que quando Deus desce, não te acha mais no lugar da intimidade, não te acha mais no lugar da comunhão, porque os afazeres do dia têm ofuscado o tempo da intimidade com o Senhor, o tempo da comunhão com o Senhor. Mas Deus me trouxe nesta noite para dizer para alguém, já que Deus não te acha mais no lugar da intimidade, no lugar da comunhão, o cordeiro veio atrás de você aqui nesta noite para te levar de volta no lugar da onde
da terra do Egito, mas é ter intimidade com eles, é ter comunhão com eles. A terceira coisa que Deus diz, além do sangue, além de participar do cordeiro, deveria comer pão ácido. Pão ácido aqui é pão sem fermento. É Deus dizendo para o povo: eu vou vos arrancar da terra do Egito, alimentado pelo pão. E o pão que não há fermento. Porque aqui para nós, irmãos, o fermento não alimenta ninguém. O fermento deixa de barriga grande e perna fina. O que Deus queria para o povo era arrancar da terra do Egito, alimentado pelo pão que não há fermento. E esse tal do pão na Bíblia é tão terrível, que o próprio Cristo, nas 7 coisas do eu sou, que ele disse em João 1:10 no seu capítulo 6, e o versículo 35, Jesus vem dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus se compara como esse pão, e esse pão que não há fermento. Mas o tal do pão é tão terrível, porque diz a Bíblia, quando o filho pródigo pega toda a sua herança para o seu pai, diz a Bíblia que ele pega toda a sua herança e vai gastar com as meretrizes, com a vida alheia. A Bíblia diz que quando gasta tudo que tinha, e quando está no meio dos porcos, a ponto de desejar comer as bolas do porco, a Bíblia diz que ele cai em si. E o texto faz questão de dizer que ele não se lembra da vida fácil da casa do seu pai, ele não se lembra da riqueza da casa do seu pai. Mas a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele se lembra que na casa do seu pai tem pão todo dia na mesa para os trabalhadores se alimentar. Na casa de meu pai tem pão todo dia na mesa. Na casa de meu pai tem pão todo dia na mesa. É o próprio Deus dizendo: na minha casa tem pão todo dia na mesa. Olha para cá, irmãos, porque a única coisa que alimenta a noiva do cordeiro ainda se chama o pão, que é a palavra de Deus. Eu não sei quem vai dar agora a partir de agora, porque a única coisa que edifica, que alimenta, quem renova, quem levanta, que batiza, que faz o pecador se arrepender, ainda se chama a poderosa palavra do Senhor. Escute isso daqui, irmãos, porque estamos vivendo em dias que o pão está sendo exemplo em cima dos nossos altares. E eu vou falar porque nunca se houve um período de trocar a palavra do Senhor simplesmente por esses pregadores que ficam com brincadeira em cima do altar. Nunca se houve um período de trocar a palavra do Senhor por tanta profecia de nome, de RG, CPF. Nunca se houve um período de arrancar a palavra do Senhor, que é o pão vivo que alimenta a noiva. Aleluia! Simplesmente por esses pontes de palavra de alta ajuda. A igreja não precisa de palavra de efeito. O que a igreja precisa para se alimentar ainda é a poderosa palavra do Senhor. Eu vou mudar isso aqui, porque eu já disse em alguns estados desse Brasil, eu também tento arrancar a palavra do Senhor. E o jardim que usa por aí é maior do que essa. O Deus que fala em uma hora é o Deus que fala em 5, é o Deus que fala em 10. Tentando arrancar a palavra do Senhor, mas eu vou liberar a palavra. Jesus vai fazer uma varredura em cima dessa altar, e Deus vai levantar uma geração que ainda tem compromisso com a palavra, compromisso com o pão. Eu vou liberar isso daqui, porque os nossos jovens não precisam ir para shopping para se conhecer. Os nossos jovens não precisam
Será que tem alguém que pode levantar a mão pro alto comigo agora? Isso. Levante a mão pro alto comigo. Eu te convido você de mão levantada, de olho fechado agora. Isso. Feche teu olho comigo. Eu te convido você a abrir a boca agora, para poder dar 30 segundos de adoração para Ele agora. Você tem força para isso? Tem força para isso? Aumenta o volume agora. Tem muita gente agora. Aumenta o volume agora. É que não levantada, de olho fechado. Aumenta o volume agora. Quem é batizado com o Espírito Santo está liberado agora. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Há uma curva de borda dentro desse ambiente. Eu vou liberar a palavra. Eu vou profetizar. Assim diz o Senhor. Sai pra lá, demônio. Sai pra lá, caverna. Sai pra lá, inferno. A única manifestação que vem é do teu livro e descer do céu. É Deus. É o Espírito Santo. É da palavra. É da graça dele que desce. A graça dele que renova. Levante a mão e bota agora. Eu vou profetizar o fogo da palavra. Vai continuar aceso. O fogo da palavra. Vai continuar sobrando. E só quem tem essa palavra receba a graça agora. Eu vou deixar você agora. Há uma graça de Deus dentro desse ambiente. Há uma graça dele dentro desse ambiente. Há uma graça dele dentro desse ambiente. Ele me coma na série, ele me coma na série, será que tem alguém que pode sentir essa glória nesse ambiente agora? Será que tem alguém que pode sentir essa presença que está no nosso meio agora? É você e Deus agora, irmão. É você e Deus agora. É você e Deus. Você só sai gelado se quiser agora. Você só sai frio se quiser agora. Você só acaba se quiser. Agora depende de você mesmo. Depende de você mesmo para sentir essa graça aqui agora. Enquanto os músicos tocam, enquanto a banda louva o Senhor tocando os instrumentos, vai sentindo Deus aí agora. A alma aqui agora. O coração aqui agora. E seja renovado pelo Espírito Santo. Ele vai te trazer de volta.
livramento através do sangue, além de comer do cordeiro, além de participar do pão asmo, Deus diz: agora tem que comer com ervas amargas. Ervas amargas aqui significa a dura escravização do povo do Egito. É Deus dizendo para o povo: tem que comer com ervas amargas. Porque evangelho, irmãos, não é formar de rosas. Evangelho não é andar em cima de carne seca. Evangelho também tem as suas ervas amargas. Deus dizendo para o povo: tem que comer com ervas amargas. Eu não sei se entrou alguém aqui ludibriado dizendo que é só vindo do evangelho que as coisas vai facilitar. É só vindo do evangelho que vai ficar rico com a conta curta. Mas ele não quer aqui ludibriar ninguém. Evangelho também tem os seus espinhos, também tem as suas ervas amargas. Só que a promessa que Deus faz para eles é essa: eu vou vos arrancar da terra do Egito e vou vos levar para Canaã, uma terra que manda leite e mel. Leite e mel. Escuta aqui, porque quem não come das ervas amargas aqui também não tem o direito de comer aquilo que é doce como mel lá. Deus diz para o povo: coma das ervas amargas aqui, porque lá na terra mana leite e mel. É amargo aqui, mas lá é doce como mel. É amargo aqui no Egito, mas lá tem doce para adoçar a sua boca. É amargo aqui, mas quando chega lá vai ter gozo, vai ter leite, vai ter mel. E eu repito aqui: quem não come das ervas amargas aqui também não tem o direito de comer o que é doce lá em cima. E escuta aqui, porque tudo que Deus queria, tudo que Deus está fazendo em favor do seu povo, a manifestação das 10 pragas, a manifestação do livramento das 10 pragas, era justamente para levar o povo de uma terra para outra, de uma localização para outra. É Deus dizendo para o povo: já chegou a hora, já bateu o dia, que eu vou vos arrancar da terra do Egito e vou vos levar para Canaã, que manda leite e mel. Eu decido liberar esta palavra nessa noite. Já está batendo o relógio de Deus, já está chegando a hora, já está chegando o dia de Deus nos arrancar desta terra do Egito e nos levar para a nova Canaã celestial. Eu não sei, irmão, tem alguém que ainda espera esse dia, porque Jesus, ele fez a mesma promessa para a sua igreja. Em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creis em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estejais comigo também. Então eu voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Escuta aqui, é a mesma promessa que Deus faz para o povo hebreu enquanto estava na terra do Egito. É a mesma promessa que Jesus faz, que Deus nos tiraria desta terra e nos levaria para uma terra que é a nova Canaã celestial. E eu não sei se alguém espera esse dia, porque, irmão, tudo que está acontecendo está a pronúncia de que Cristo está voltando para nos levar para a nova Canaã celestial. E eu fico nesta palavra, e eu encerro a minha participação aqui. Já está chegando a hora, já está chegando o dia, já está chegando esse evento. E eu liberei esta palavra: o Egito nunca
foi para nós, o Egito nunca foi para a gente, esse reino nunca foi para nós. Deus já preparou uma casa, Deus preparou um reino, Deus preparou uma moradia, Deus preparou uma casa. Escute isso daqui, eu não sei se isso te motiva da glória, mas vai valer a pena renunciar à prática do Egito, vai valer a pena não comer o que o Egito come, vai valer a pena não vestir o que o Egito veste, vai valer a pena não falar como o Egito fala, vai valer a pena renunciar à música do Egito, vai valer a pena renunciar à pornografia do Egito, vai valer a pena renunciar à prática do Egito, porque em breve a trombeta soará, e quando chegarmos lá, lá não tem perseguição, lá não tem tristeza, lá não tem lágrima, lá não tem luto, lá não tem perda, lá não tem tristeza. Quando chegarmos lá, lá é gozo, é alegria. Quando chegarmos lá, vamos ter uma mesa para poder cear com o mestre. Quando chegarmos lá, a adoração é interrupta, apenas cantando santo, 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 santo. Lá não tem pecado, lá não tem tentação, lá não tem demônio, lá só tem a graça dele, a presença dele. Enquanto santificamos aqui na terra do Egito, para ver a face dele como é, porque a santificação nunca foi para ter poder, a santificação nunca foi para ter graça, a santificação sempre foi para ver a face dele, ver como ele é, ver como é a majestade dele, ver como é a presença dele. É por isso que Deus fez questão de Moisés ficar 40 dias se santificando o monte, para poder ver apenas as costas dele. Ele colocou para Moisés: tem que se santificar para poder ver a minha face, para poder ver as minhas costas. A minha face não vai ver, mas se me santificar, eu vou mostrar uma partícula da minha glória, da minha manifestação, do meu poder. Enquanto Moisés se santificou 40 dias, 40 noites, simplesmente bater as costas, o monte se encheu de fumaça, e o monte tremeu pelo terremoto. Quem sabe dizia o que está acontecendo lá? É Moisés pela glória, é Moisés na presença, a santificação do Egito nunca foi para ter poder, é para poder ver ele, é para poder sentir o cheiro dele, é para ver a glória dele. Vai valer a pena se santificar, vai valer a pena ser santo, vai valer a pena renunciar ao Egito. Eu vou livrar a palavra, se santifica aqui, seja santo aqui, porque quando chegamos lá, nós vamos ver a face dele, a glória dele, glorificar ele, vamos sentir ele perto. Só quem quer levante a mão e abre a boca para a glória para ele. Olha então alguém, é a única vez que eu faço. Olha então alguém que diga: santifica do Egito. Se santifica na terra do Egito, porque já está batendo a hora de nós ver a face dele como é. Já está chegando a hora de ir para a casa dele, está chegando a hora de ver a presença dele, está chegando a hora. Eu não sei se isso não te motiva da glória, mas já está chegando a hora de nós irmos para a Canaã celestial. Tem alguém que espera esse dia e pode dar glória para o Senhor? Isso. Se pode ver, porque eu quero orar com os irmãos aqui agora. Glória a Deus.